Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo e vamos para a nossa quarta aula de máquinas e circuitos térmicos. Nesta aula vamos falar das máquinas térmicas propriamente ditas, que são dispositivos usados para converter energia térmica em energia mecânica, energia cinética. Com consequência, a produção, a realização de trabalho, e que nesta conversão apenas parte dessa energia térmica é aproveitada. Entender o ciclo de funcionamento das máquinas térmicas, e para isso vamos utilizar conceitos que vimos nas aulas anteriores para auxiliar nosso entendimento. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Vamos começar falando um pouco sobre história, sobre o surgimento das máquinas térmicas. Desde a antiguidade, sabia-se que o calor poderia ser utilizado para produzir vapor e que este poderia ser empregado para se desempenhar trabalho mecânico. No século I d.C., o inventor grego Herón de Alexandria construiu um dispositivo que era constituído por uma esfera de metal com 2 furos, dos quais escapava ar quente, vapor que provinha do aquecimento da água. Esse dispositivo, criado por Herón, era uma máquina térmica, ou seja, transformava calor em trabalho mecânico. E aqui, pessoal, nós temos uma ilustração da Eulípila de Herón, que é a máquina térmica criada por Herón. Essa máquina térmica, ela basicamente, ela se constitui de uma fonte aqui, de energia térmica e uma esfera. Só que essa esfera, ela era oca, como se fosse uma câmara, e colocava-se água no seu interior. Essa água, aquecida pelo calor da chama, que seria a fonte de energia térmica, essa água aquecida, vai produzir vapor. E esse vapor, saindo por esses caninhos, por essas tubulações, colocava a esfera em movimento, produzindo aí, trabalho. Contudo, a invenção de Herón, ela não foi utilizada para produzir grandes quantidades de energia mecânica. Ou seja, pessoal, a máquina de Herón, ela não foi usada com objetivo prático, Então, foi apenas no século XVIII que foram construídas as primeiras máquinas capazes de realizar trabalhos industriais. Bem, as primeiras máquinas térmicas tinham rendimentos muito baixos, consumiam grandes quantidades de combustíveis e realizavam apenas pequenos trabalhos. Isto veio a mudar graças ao trabalho do grande inventor escocês James Watt, que inventou uma máquina a vapor com menos problemas de perda de energia e que poderia também gerar movimento circular. A máquina inventada por Watt foi empregada nos moinhos e no acionamento de bombas d'água. Posteriormente, foi empregada nas locomotivas e nos barcos a vapor. Também passou a ser muito utilizada nas fábricas para acionar dispositivos industriais. A importância da invenção do Watt evidencia-se pelo fato de ter sido um dos fatores que contribuiu decisivamente para o avanço da Revolução Industrial.
Lembrando também que, em homenagem a James Watt, o seu nome, né, foi utilizado para batizar a unidade de potência. E temos aqui um exemplo da máquina a vapor de James Watt. E não podemos deixar de falar da termodinâmica. O significado, né, a etimologia da palavra, que vem do grego, em que termo significa calor e dinamis significa movimento. Explicando de forma mais simplificada, a termodinâmica é a área da física que busca explicar o mecanismo de transferência de energia térmica para que estes realizem algum tipo de trabalho. Por meio das variações de pressão, volume e temperatura, é que busca-se na física entender o comportamento e transformações que acontecem na natureza. Faço um destaque que pressão, temperatura e volume são conhecidas como as variáveis do sistema, que nas transformações, vamos ver isso mais à frente no ciclo termodinâmico, uma vai permanecer constante enquanto que as outras vão variar. Ok? As leis fundamentais da termodinâmica regem o modo como o calor se transforma em trabalho e trabalho em calor. Trata-se de um ramo da física que estuda relações entre o calor trocado e o trabalho realizado em determinado processo físico, envolvendo a presença de um corpo ou de um sistema e o meio exterior. Nesse caso, usa-se a letra Q para representar o calor trocado e a letra tau para representar o trabalho realizado. Então, pessoal, vamos passar a representar o calor pela letra Q e o trabalho pela letra tau, que é uma letra do alfabeto grego. Assemelha-se, né, com a nossa letra T do nosso alfabeto. O trabalho, ele também pode ser representado pela letra W, que vem do inglês, né, do work. Ok? Então, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: durante uma transformação, o gás pode trocar energia com o meio ambiente, sob duas formas: calor e trabalho. Existem também a lei zero da termodinâmica, que já citei em aulas anteriores, que diz que corpos com temperaturas diferentes buscam o equilíbrio térmico. Isso quer dizer que, enquanto existir diferença de temperatura, vai haver troca de energia térmica entre eles. E essa troca vai existir até quando não tiver mais a diferença de temperatura. Mas a primeira lei diz que a troca de energia pode ser de duas formas: através de calor, que já falamos bastante, né, sobre na aula 1 e 2, e a forma de troca de energia, a outra forma, no caso, é através de trabalho. Então, pessoal, explicando melhor, um sistema composto por dois corpos, né, com temperaturas diferentes, vai haver troca de energia entre esses corpos. E vai ser de maior temperatura, né, do corpo de maior temperatura, para o de menor temperatura. Já vimos isso, né? E a primeira lei
diz que esta troca pode ser feita através da transferência de calor ou realização de trabalho, ok? Então, a primeira lei da termodinâmica é uma lei da conservação de energia e pode ser enunciada da seguinte forma: a variação de energia interna representada por ΔU de um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor Q trocado com o meio ambiente e o trabalho, agora aqui representado pela letra W, realizado durante a transformação. Bem, matematicamente, ficaria assim, ó, o ΔU, que representa a energia interna, é igual a Q, que é o calor, menos W, trabalho. Se eu quiser isolar o Q, que representa o calor, pegaremos o trabalho aqui, ó, que é menos trabalho, passando para o outro lado aqui da equação, a nossa fórmula, nossa equação, passaria a ficar dessa maneira aqui, ó, dessa forma. Q, que é calor, é igual a ΔU, que é energia interna, mais trabalho. É dessa forma aqui, ó, que a gente vai trabalhar. Ok? Já a segunda lei da termodinâmica, tal como enunciado pelo físico francês Sadi Carnot, estabelece restrições para a conversão entre calor e trabalho, realizado pelas chamadas máquinas térmicas. Ou seja, para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar continuamente ciclos entre uma fonte quente e uma fonte fria, que permanecem em temperaturas constantes. Em cada ciclo é retirada uma certa quantidade de calor, que vamos chamar de Q1, da fonte quente, que é esse calor parcialmente é convertido em trabalho, aqui ó, tratado como W, sendo que o restante, que vamos chamar de Q2, é rejeitado para a fonte fria. Olhando aqui para o diagrama aqui embaixo, pessoal, na figura aqui, ó, temos que, ó, a fonte quente do nosso sistema, ó, sai calor dessa fonte, esse calor que é o Q1, desse calor, ó, parte vai ser transformada em trabalho, que seria o W, e parte desse calor Q1 também vai, ó, para a fonte fria, que vamos chamar de Q2. Então, a nossa equação vai ficar o seguinte: Q1, que é o calor que sai da fonte quente, que é fornecido ao sistema, é igual a um trabalho que vai ser realizado por essa energia e o restante dela, que vai ser Q2, que vai ser, né, dissipado a uma fonte fria. Ok? A primeira e a segunda lei da termodinâmica, elas falam sobre a transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um outro de menor temperatura, né? E que pode ser através de calor, já falamos sobre isso em aulas anteriores, ou através de trabalho. Quanto à definição de trabalho, né, faltou eu definir. Na física, a definição para trabalho é quando uma força aplicada em um corpo, né, é quando essa força vai provocar um deslocamento desse corpo. Para termodinâmica, podemos dizer que trabalho é a quantidade de energia térmica transformada em energia mecânica. A energia mecânica
que é a energia do movimento, do deslocamento. Então, quando tem energia térmica sendo convertida em energia mecânica, é porque existe trabalho. Ok? Então, pessoal, falamos sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica, pessoal, aquela que diz que corpos com diferentes temperaturas, né, vão buscar o equilíbrio térmico, chegou-se a esta conclusão depois que as duas primeiras leis, né, a primeira e a segunda, já estavam formuladas. E como, né, a lei zero, né, é um assunto que antecede a primeira e a segunda lei, aí resolveram, né, chamar de lei zero da termodinâmica, até por uma questão de lógica. Então, né, eu deixo aí esta observação, né, ou curiosidade histórica. Esquema de funcionamento de uma máquina térmica. Vamos ver algumas características das máquinas térmicas. Primeiro, precisa ter duas fontes. Ela vai trabalhar com uma fonte fria e uma fonte quente. E pela segunda lei da termodinâmica, como vimos, tem que ter diferença de temperatura entre essas fontes. A temperatura da fonte quente maior do que a temperatura da fonte fria. E que são máquinas ou equipamentos que absorvem calor de uma fonte, no caso, da fonte mais quente, de maior temperatura, convertendo-os parcialmente em energia mecânica. Ou seja, apenas parte desta energia que é convertida em trabalho. E é importante ressaltar isso. O calor absorvido da fonte quente, apenas parte dele que é convertido em energia mecânica, ou seja, em trabalho. E que nenhuma máquina térmica é perfeita. Ou seja, mesmo a melhor máquina térmica já criada, inventada, jamais poderia ter um rendimento igual a 100%. E tal impossibilidade decorre do fato de que a máquina ela precisa perder parte da energia que absorve aqui da fonte, né, quente, para retornar ao estado termodinâmico inicial, ou seja, ciclo de funcionamento. E a segunda lei da termodinâmica fala dessa restrição. Ok? A porção, né, a quantidade de energia que uma máquina térmica foi capaz de converter em energia mecânica, chamamos de trabalho. E que essa quantidade de energia, a qual chamamos de trabalho, ela pode ser calculada diretamente pela diferença entre a quantidade de calor que a máquina absorve da fonte quente pela quantidade de calor que a máquina dissipa para o meio externo, que é comumente chamado de fonte fria. A fórmula que é usada para calcular o trabalho realizado por uma máquina térmica é essa que está aqui. Pessoal, todas essas máquinas operam em ciclos. E ao final de cada ciclo completo, aqueles parâmetros mencionados há pouco, como pressão, volume e temperatura, relacionados à substância de trabalho, que é usado pela máquina, né, térmica, que pode ser um fluido ou água. Eles sempre retomam os seus valores iniciais.
Isso vai ficar melhor entendido quando formos ver o ciclo termodinâmico, ok? Agora, vamos dar uma resumida por escrito, né, para reforçar o entendimento do que foi dito. Então, a máquina térmica é um dispositivo cuja função é transformar calor em energia mecânica útil, ou seja, transformar calor em trabalho. Uma máquina térmica opera sempre entre duas fontes de calor, né, uma fonte quente, que está a uma temperatura maior, chamada de TQ, e uma fonte fria, chamada de TF, e que esta é uma temperatura menos quente. A perda de calor para a fonte fria não é uma fatalidade. É o que? É uma necessidade. Para que haja trabalho, deve haver o que? Um fluxo de energia. E para que haja esse fluxo de energia, deve haver o que? Um desequilíbrio térmico entre as duas fontes aqui. E isso nós vimos, né? Fica bem claro na segunda lei da termodinâmica. Então, se não houver desequilíbrio térmico, não há fluxo de energia. E não havendo fluxo de energia, não vai existir o trabalho. Ok? Abaixo temos representado uma máquina térmica genérica. Temos nossa fonte quente, que vai fornecer uma certa quantidade de energia, de calor, eu vou chamar de QQ, que é a energia que vem da nossa fonte quente, para aquecer o sistema, no caso a água. Temos também a fonte fria, onde parte do calor vai ser liberado. Já sabemos que nem todo o calor é aproveitado pela máquina. Uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de QF, é que vai ser dispensado para a fonte fria. E aqui é a máquina térmica. Esse conjunto aqui é a máquina térmica, onde vai ter uma certa quantidade de energia realizando o trabalho. No caso, pondo essa roda aqui em movimento. Então, o calor é transferido pela chama para a água, vai elevar a temperatura da água contida aqui nesse recipiente. A água vai começar a evaporar e esse calor, junto com as gotículas de água em vapor, vai formar aqui um fluxo e vai se deslocar pelo interior do tubo e vai desembocar em um cilindro com êmbolo, um cilindro com pistão. E o vapor, que vai estar sob alta pressão, chegando no cilindro, ele vai empurrar o pistão para fora, pondo essa roda aqui em movimento. E o calor, após passar pelo cilindro, ele vai para a fonte fria aqui, já com uma temperatura e pressão mais baixa. Aqui, esse vapor ele vai condensar. E depois disso ele volta novamente para a caldeira para reiniciar um novo ciclo. Então, considerando aqui que a nossa caldeira, a nossa fonte de calor,
forneça 100 joules de energia para a nossa caldeira aqui. E que desses 100 joules, apenas 30 joules são realmente, efetivamente utilizados. Ou seja, desses 100 joules, apenas 30 joules são transformados em trabalho. Aí vem a pergunta: quanto de calor é que vai para a fonte fria? E qual o rendimento dessa máquina? Bem, como nós vimos antes, a fórmula para calcular o trabalho é essa que está aqui. É o calor fornecido pela fonte quente menos o calor que está indo para a fonte fria. Dessa fórmula, eu posso partir para essa daqui. Basta eu isolar a quantidade de calor que está indo para a fonte fria, que é o que a questão está pedindo. Dessa maneira eu faço que a quantidade de calor fornecida ao sistema menos o trabalho realizado vai me dar a quantidade de calor que está indo para a fonte fria. Então, pessoal, a quantidade de calor que está vindo aqui para a fonte fria vai ser igual a 100 joules, que é a quantidade de calor fornecida aqui pelas chamas, pela fornalha, pela nossa caldeira, menos 30 joules, que foi o trabalho realizado. E com isso, chegamos à conclusão que a quantidade de calor que está indo para a fonte fria é de 70 joules. Joules que também é unidade de, além de ser unidade de energia, também é unidade de trabalho. Ok? Bem, só faltou responder qual o rendimento desta máquina. O rendimento, também considerado como eficiência de uma máquina, o rendimento das máquinas térmicas é uma grandeza adimensional, dada pela razão entre a quantidade de trabalho mecânico extraído de uma máquina térmica e a quantidade de energia fornecida a ela em forma de calor. Então, pessoal, aqui nós temos as fórmulas para calcular o rendimento. O rendimento ele é representado por essa letra do alfabeto grego, que é a letra eta. O rendimento nós temos aqui, é o trabalho realizado, é a razão entre o trabalho realizado e o Q1. Esse Q1 é o calor fornecido ao sistema. É o quanto de calor que foi entregue pela nossa fonte, no caso pela caldeira. Uma outra forma também de calcular seria fazendo Q1 menos Q2 sobre Q1, onde esse Q2 aqui seria a quantidade de calor, no caso, dispensado para a fonte fria. Então, o rendimento é o quanto realmente foi aproveitado da energia, o que transformou-se em trabalho. E é o trabalho dividido pela quantidade de calor fornecido pela fonte quente. Essa forma daqui de cima. Então, pessoal, quanto maior o rendimento de uma máquina, maior será o que? A sua eficiência. Em outras palavras, uma máquina térmica eficiente é aquela que produz mais trabalho consumindo menos quantidade de recursos energéticos. Ou seja, quanto mais trabalho transformado, realizado, e menos calor sendo dispensado pela fonte fria,
maior será o quê? A eficiência de uma máquina. Lembrando, né, que não existe uma máquina, né, com eficiência de 100%. Então, respondendo à questão, né, anterior perguntada, nós temos aqui o seguinte, ó, que o trabalho realizado foi de 30 joules e a quantidade de calor fornecida ao sistema é de 100 joules. Então, aplicando nossa fórmula, o rendimento é igual a 30 joules, que é o trabalho produzido, dividido, né, sobre 100 joules, que é a quantidade de calor fornecido. Bem, aqui ó, a gente podemos observar, quando a gente simplifica, eu vou cortar aqui ó, o zero pelo zero de baixo, e eu vou cortar a unidade de joules que eu tenho em cima no numerador pela unidade de joules que eu tenho embaixo no denominador. Então, ó, cancelando essas unidades, eu fico com uma grandeza adimensional, como é mencionado aqui em cima. Por isso que rendimento é uma grandeza que não possui unidade de medida. Porque quando a gente opera aqui, ó, a gente acaba cancelando uma pela outra. Então, fazendo 3 dividido por 10, fica 0,3. Mas esse rendimento, essa eficiência de uma máquina, ela é dada em termos percentuais. Por isso que eu tenho que multiplicar esse 0,3 por 100. E efetuando essa multiplicação, nós temos 30, ou seja, 30%. A eficiência dessa máquina é de 30%. Ok, pessoal? Então, continuando aqui, ó, vamos ver aqui um exemplo, né, de um automóvel. Um automóvel, ele tem um rendimento de 0,3, ou seja, de 30%. Isso de um automóvel, né? Normalmente. Ó, e isso significa, pessoal, que cada a 100 litros de gasolina que consome, ou seja, seria a nossa fonte quente, apenas 30 litros são transformados em trabalho, ou seja, utilizado para impulsionar o carro, colocar o carro em movimento. E o resto vai para o meio ambiente, para a fonte fria. Aí vocês vejam que, né, um rendimento, uma eficiência de 30% ainda é muito baixo. E é esse rendimento aqui de 30% é o que nós encontramos em média nos automóveis. E isso, né, tido até como automóvel, né, digamos que econômico. Um automóvel que tem esse rendimento de 30%, ele vai estar na média aí. Então aqui embaixo, né, nós temos aqui a representação, né, ou seja, entrada de 100 litros de combustível. E desses 100 litros, né, o automóvel, ó, ele apenas aproveitou 30 litros, que foi transformado em trabalho. E o restante, né, os 70 litros, ó, que foram queimados lá na câmara de combustão, né, os cilindros, foi trocado, ó, com a fonte fria. No caso do automóvel, essa fonte fria será o próprio meio ambiente. Legal? E agora veremos o ciclo termodinâmico das máquinas térmicas. O ciclo termodinâmico é a sequência de estados que a substância de trabalho da máquina térmica passa a fim de que a máquina opere corretamente, convertendo calor em trabalho. Essa substância de trabalho pode ser um fluido qualquer, por exemplo, a água. E esse ciclo é geralmente representado na forma de um gráfico PV, que é de pressão
em função do volume. Então a figura abaixo aqui, pessoal, mostra o ciclo termodinâmico genérico de uma máquina térmica. Existem muitos ciclos termodinâmicos para diversas aplicações. O que está sendo apresentado aqui é mais para fins didáticos, de estudos, mas para conhecer e entender o conceito, dos ciclos termodinâmicos. No eixo de pressão da substância, onde nós temos aqui a pressão dessa substância, que é o eixo vertical, nesse ponto aqui seria a origem do nosso sistema, e essa pressão aumenta conforme o nosso eixo no sentido de baixo para cima. A pressão dessa substância vai aumentar. Da mesma forma, olhando para o eixo horizontal, que representa o volume dessa substância, o volume dessa substância ela vai aumentar conforme o nosso eixo se desloca para a direita. E se nós, agora, olhando aqui para o gráfico, para essa curva, qualquer ponto que pegarmos sobre a curva, podemos notar o seguinte, quanto maior for o volume, menor vai ser a pressão. Se eu pegar aqui pontos onde a pressão ela é mais alta, poderia ser um ponto aqui, nesse ponto a pressão é alta. Em compensação, o volume seria baixo. Então existe essa relação, e é o que o gráfico nos mostra. E aqui definimos no nosso gráfico 3 processos termodinâmicos. Temos uma substância, que pode ser a água, que vai passar por vários processos formando um ciclo que chamamos de ciclo termodinâmico. Essa substância ela vai partir de um certo estado, que seria aqui o ponto 1, e por um determinado processo passará para o estado 2 e depois para o estado 3. E ao longo do ciclo vai haver transformações e depois ela retorna ao estado inicial para iniciar um novo ciclo. Vamos ver aqui algumas situações desse ciclo. A primeira parte do ciclo se dá pelo seguinte processo. A substância ela parte do estado 1 para o estado 2. E percebam que os dois estados encontram-se a uma mesma linha de pressão, que seria essa aqui. Olhando para o eixo P, vemos que esta pressão ela permaneceu constante. Já os demais parâmetros, como volume, por exemplo, aumentou. Temperatura, energia, estas variáveis de estados foram alteradas. Pelo eixo V aqui, o eixo do volume, notamos que houve um aumento de volume. E para esse processo, onde apenas a pressão se manteve inalterada, manteve constante, chamamos de isobárico. É um processo isobárico. Ok? Partindo do estado termodinâmico 2, por esse ponto, para o estado 3, partindo do estado 2 para o 3, observamos que o volume aqui não se altera. Olhando para o eixo P, o da pressão, vemos que a pressão vai cair.
a pressão cai, mas o volume permanece constante. E o nome desse processo é o processo isométrico, quando o volume permanece constante e as demais variáveis do sistema, como pressão e temperatura, vão variar. Esse processo isométrico, ele pode ser chamado também de isocórico ou isovolumétrico. E por último, é o processo que vai levar a substância do estado 3 para o estado 1, completando o nosso ciclo. Neste processo, a temperatura é que se manterá constante. Como não tem um eixo da temperatura aqui no gráfico, não fica evidente como nos outros dois casos. Mas podemos ver que tanto a grandeza pressão quanto o volume são alterados. A temperatura no gráfico ela pode ser representada pela própria curva do gráfico. Entre o intervalo 1 e 3, onde, olha, qualquer ponto entre esse intervalo, sobre a curva, a temperatura aqui, ela vai permanecer a mesma, sendo que tanto volume quanto pressão irão se alterar. E é esse o processo, onde a temperatura permanece constante e as demais variáveis sofrem alteração, é um processo que nós chamamos de isotérmico. Ok, pessoal? E temos aqui também alguns ciclos termodinâmicos conhecidos, como o ciclo de Carnot, o ciclo Otto e o ciclo Diesel. São ciclos termodinâmicos conhecidos e eu cito para o conhecimento de vocês. Então, pessoal, chegamos ao fim desta aula e vimos nesta aula vários assuntos, muita informação, muito conteúdo abordado nesta aula. E eu recomendo que vocês assistam essa aula mais de uma vez. Cada vez que vocês assistirem essa aula, cada vez mais essas informações vão fazer sentido. Então, pessoal, me despeço e até a próxima aula.